Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa Uma Prosa na Terrinha Querida. Hoje, mais uma grande satisfação, porque, novamente, a figura feminina, aquela figura que muito nos enriquece aqui em Dois Córregos. A nossa entrevistada de hoje é empresária, estrategista, palestrante, comunicadora e, acima de tudo, uma revolucionária. Olha, pessoal, é a primeira mulher na América Latina a presidir uma grande multinacional. Eleita 2 vezes pela Forbes, a mulher mais influente do Brasil no setor de marketing e comunicação. Então, recebam todos com muito carinho Cristina Carvalho Pinto. Seja bem-vindo, querida. Muito obrigada. Que alegria poder estar aqui com você, Raul, com o grupo RC1 e com a Rádio Cultura, onde muitas vezes eu cantei na infância. Opa, olha só, dentro do bate-papo vamos também esmiuçar esse fato aí, que bacana isso aí. Havia um programa de crianças no fim da tarde. Nossa! E eu cantava. E aí me apelidaram, dentro da Rádio Cultura, de Rouxinol Dois Corriguenses. Opa! E a carreira terminou rápido, viu? Foi muito meteórica essa carreira. Porque um dia a minha mãe resolveu ouvir esse programa e eu estava cantando uma música que meus irmãos, que eram muito mais velhos do que eu, eram e são, eles cantavam, eles ouviam essa música. E eu decorei e cantei. E a minha mãe ouviu eu cantando e foi lá e me retirou. Foi um encerramento da carreira. E essa música dizia assim: boneca cobiçada, nas noites de sereno, teu corpo não tem dono, tua boca tem veneno. Minha mãe ouviu isso, eu nem sabia bem o que eu estava cantando, eu tinha 9 anos. Foi o encerramento de uma carreira. Que pena! Isso era promissora. Que pena porque tem o dom, viu? Olha, melódica a voz, hein? Parabéns! Imagina. Cristina, aqui a gente faz um bate-papo, relembra o passado, né? A gente vem aos poucos aí atingir até os dias atuais. Eu sei que você vai ficar emocionada e você vai começar a falar sobre esta fotografia aí. Dá uma olhada. Olha aí. Ah, meu Deus do céu. É a Clínica Santa Cristina. Exatamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí foi onde você nasceu, né? Clínica do teu pai. Foi. Que coisa que agora me arrepiou mesmo. Você é danado, Paulo. Tá certo. Me arrepiou. Que saudade, que saudade. Cristina, ela continua com os mesmos moldes que eram do passado, né? Era exatamente esse formato. Era assim, com certeza. Para que todos saibam, de 1950 a 1960, doutor Joaquim Roberto de Carvalho Pinto, que leva o nome de uma grande avenida aqui em Dois Córregos, né? A avenida que liga Santa Casa ao cemitério, leva o nome, leva o nome do pai da nossa querida entrevistada. Ela foi construída no início da década de 1910 e hoje, Cristina, ela abriga a sede da AFICA, Associação para o Fomento e Incentivo Cultural e Artístico no município. Muito bacana, né? Até nos dias atuais, a serventia desse prédio. Eu digo a serventia porque são vários artistas que ali agora passam por esse local, viu? Ai, que alegria ver que ela continua sendo destinada a um princípio nobre. Realmente. Cristina, eu gostaria que você falasse então um pouco aí, né, dessa família maravilhosa, desse seu nascimento aqui na Terrinha Querida. A família tem uma história bonita de ligação com Dois Córregos. Meu pai se formou como doutor em medicina. Ele fez doutorado em medicina e doutorado em farmácia. E muito jovem, logo que ele se formou, casou-se com minha mãe, não é? Que eu tenho o nome dela, né? Cristina, Maria Cristina. E eles foram visitar
um irmão do meu pai, o Plínio, que era juiz de direito, também muito jovem, e estava aí em Dois Córregos, vivendo o que a gente chama na carreira do juiz a primeira instância, não é? Perfeito. Eles começam numa cidade menor. E ele ficou encantado com a cidade e acabou convencendo minha mãe de passarem aquele ano em Dois Córregos. Ele disse, olha, nós dois somos dois jovens irmãos, ele está como juiz e eu, como jovem médico, eu gostaria de fazer o meu primeiro consultório aqui. E minha mãe concordou, e este um ano se transformou em 30 anos. Olha que maravilha. O casal se apaixonou por Dois Córregos. Naquela época, meus pais, inclusive, já tinham 2 filhos, meus irmãos mais velhos, Joaquim Roberto e José Eduardo. Inclusive, Joaquim Roberto é falecido há vários anos, José Eduardo é vivo e está muito bem. E ali tiveram Luiz Antônio, Antônio Carlos, o Caíto. Eu nasci muitos anos, 10 anos depois do último homem. Olha. E aí Regina Célia, minha irmã. Então, somos 6, dos quais 4 nascidos em Dois Córregos. Olha só. Passei minha infância toda aí. Tive uma infância da qual eu trago lindas recordações. Frequentei o Colégio Estadual José Alves Mira. Fui criancinha na escolinha da Dona Laura. Opa! Que coisa maravilhosa, né? Laura Rebouças de Abreu. Dona Laura. Olha Tenho só. Lacinho de fita chamalote de chamalote na cabeça, fotos dessa minha idade. E a fita era passada na brasa. A gente tinha que pôr uma brasa do fogão numa colher de sopa e passava sobre a fita. Olha e assim, só. Todos os dias eu ia com a fita bem engomadinha, fazendo aquele coqueirinho no alto da cabeça. Então, eu tenho muitas recordações belíssimas, né? O primeiro namorado, são histórias muito bonitas. Olha, que maravilha. E aí chega a adolescência, você parte, alça voo para outros lugares, é isso? Foi. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai se mudou para Campinas com minha mãe, a minha irmã Regina Célia e eu. E então, fiquei em Campinas dos 12 até os 17. Com 17, eu resolvi que eu queria morar em São Paulo. Fui morar sozinha e trabalhar. E foi assim que eu cheguei a essa cidade aqui, que é a minha segunda cidade natal. Porque eu estou aqui há tanto tempo, não é? Muito tempo. E, Cristina, aí em São Paulo, como começa a sua vida artística? Me parece que você faz balé também, é isso? Eu me formei, sim, mas interessante. Eu me formei em balé, em dança, e como bailarina, e como pianista, eu me formei no Conservatório Musical Campinas, da grande mestra, já falecida, Olga Normanha. E ela me abriu grandes portais para a sensibilidade, para a intuição, para o que a música traz, que, como você sabe, não é só o ritmo, não é só a parte teórica, a música é o verbo sem palavras, não é? A música é aquela que fala conosco sem precisar dizer nada, ela fala tudo. Então, isso foi na minha fase toda de Campinas, onde eu fiz, inclusive, claro, aí depois ensino médio, etc. Mas o interessante é eu te contar como é que eu conheci a professora Olga Rizardo. Sim. A minha mãe fundou em Campinas, em Dois Córregos, o Clube das Abelhas, que depois foi regido, quando nós saímos de Dois Córregos, foi regido durante décadas pela brilhante e inesquecível
Dona Faraildes. Eu chamo de doutora porque ela é uma coisa de louco. E então, o Clube das Abelhas fazia eventos para arrecadar fundos para a Casa da Criança, fundada por minha mãe. Olha. E aí, um dos eventos que minha mãe, enfim, concebeu foi justamente o convite ao Conservatório Musical Campinas, que era um destaque gigante no Brasil e estava formando bailarinos e pianistas que vinham desenvolvendo incríveis carreiras internacionais. A minha mãe ouviu falar do Conservatório Musical Campinas e resolveu convidar, mandou uma carta para a grande dama das artes, Olga Normanha. Ela respondeu prontamente, perguntando para minha mãe, a senhora quer em que data? E a minha mãe, então, passou lá uma data e baixou um ônibus em Dois Córregos com o corpo de baile do premiado Conservatório Musical Campinas e uma pianista maravilhosa, que, aliás, fez carreira internacional, mora fora do Brasil, que era uma das duas grandes pianistas, filhas da professora Olga. No caso, foi Elizabeth. Perfeito. Muito bem. Aí o Clube das Abelhas, que era o organizador, todo mundo se agitando, e os maridos das abelhas todos também faziam parte, eram chamados de os zangãos. Olha só que interessante. Todo mundo trabalhava junto. Olha. E aí, o que aconteceu? Para receber todo esse belíssimo evento lá no clube, né, no aeroclube da cidade, então todo mundo se reuniu e houve um mutirão e foi, como é que se fala? Encerado todo o aeroclube. Olha e ficou só. Maravilhoso e brilhando. Quando chegou o corpo de baile, a festa ia começar às 8 horas da noite, mas quando chegou o corpo de baile e foi ensaiar às 6 horas da tarde, eles viram que era impossível, porque tanto o palco como todo o salão do aeroclube estava brilhando de cera. E não há nenhum balé que possa se realizar sobre um chão encerado. Impraticável. Impraticável. As bailarinas, imagina, sapatilha de ponta, iam cair, né? Então, houve de novo um grande mutirão e todas as abelhas e maridos e tudo mais, minha mãe, meu pai, todo mundo ajoelhado, esfregando o chão, raspando tanto o palco como o chão do aeroclube, todinho, o salão inteiro, raspando às pressas. E conseguiram fazer, e na hora exata iniciou-se o evento. Eu fiquei em estado de choque. Foi uma coisa assim, falei, é tudo que eu queria aprender na minha vida. Então, a dona Olga, na manhã seguinte, o ônibus estava pronto para partir de volta a Campinas. Eu peguei um lençol e embrulhei umas roupinhas, fiz uma trouxa e grudei na dona Olga e falei, eu quero ir embora com a senhora. Determinado, hein? Eu falei, eu vou com a senhora. Aí, meus pais falaram, imagina, que absurdo, você não pode fazer. Isso não pode. Eu falava, mas eu quero. Mas não pode. E aí pediram desculpa para a dona Olga, né? Desculpa, imagina. E a dona Olga falou, mas eu quero levá-la. Ela vai comigo. Olha só. E aí, minha mãe falou, não vai, de maneira alguma, a menina tem 9 anos, não vai de jeito nenhum. Acho que eu tinha 8 anos. Mas não é que o destino fez com que aos 12, meus pais fossem morar em Campinas? Na manhã seguinte, obviamente, eu bati na porta do conservatório. Olha que história maravilhosa, não? Predestinada a tudo isso na vida, desde aí de Campinas e tudo mais. E aí participa, conclui tudo. E essa história maravilhosa de ginasta.
Aí entra dois córregos de novo. É. Sim, porque no grupo escolar Francisco Simões, 2 vezes por semana, se não me engano, eram 2. O professor Valdomiro Casagrande dava aula de educação física. E eu ficava apaixonada por essas aulas. Eu achava aquilo uma maravilha. Então, todas as manhãs, quando eu acordava, eu tinha um hábito, assim, eu sou muito disciplinada, muito disciplinada. Até porque, como a minha mente é hipercriativa, é um dom, internamente, eu navego muito bem no caos, porque eu sinto tudo simultâneo, eu olho tudo, eu vejo aquilo que nem todo mundo está vendo. Correto. Mas isso fez de mim uma pessoa muito disciplinada, porque daí vem o meu equilíbrio. E eu, então, tomei a seguinte decisão. Isso já desde os 7 anos, quando eu fui para o curso primário. Na época se chamava curso primário. Eu resolvi, todas as manhãs, quando eu acordava, eu fazia alguma coisa como meia hora ou 40 minutos ao lado da minha cama. Antes de abrir a porta do quarto, eu repetia a aula do professor Valdomiro Casagrande. Olha, disciplina mesmo, né? Isso. Então, tudo que eu tinha aprendido na última aula, revisava. Eu repetia isso. Olha. Todas as manhãs. Aí vinha a próxima aula, aí eu ia repetindo a próxima aula. E aí, quando aí não em Campinas eu fiz balé, né? Eu fiz balé clássico, eu fiz balé moderno, mas fiz balé folclórico e afro-brasileiro. Fiz todos esses. E o nosso balé, que era o balé Vitória Régia, regido por um grande bailarino, que é o falecido já, mas era premiadíssimo em São Paulo, ele ia de São Paulo para dar aulas. Mozart Xavier, impressionante bailarino, bravo como professor, muito bravo, mas incrível, maravilhoso. E o nosso grupo Vitória Régia, apresentando-se em concurso no Municipal de São Paulo, ganhou o prêmio Revelação do Ano. Então, eu ganhei esse prêmio. Revelação do Ano, o prêmio Ana Pavlova, no Teatro Municipal de São Paulo. E aí, começou a acontecer o seguinte, aí fui para o que hoje é chamado de ensino médio, né? Eu fiz o curso clássico. E já no primeiro ano do clássico, também tinha educação física e tudo, e você tinha que escolher entre 2 esportes, ou o vôlei ou o basquete. Perfeito. Como eu estudava muito piano, eu tenho o pulso muito flexível, e balé e tudo, então meu punho é mole, totalmente mole, tá? Assim, ó, tá? Correto. Então, eu fui fazer vôlei. Desmunhecava, fugia da bola. Aí eu fui fazer, a professora falou, olha, você no vôlei é um desastre, vamos tentar o basquete. Aí me pôs no basquete. E aquelas meninas fortes, truculentas, todo mundo se empurrando, eu fiquei parada ali no meio da quadra, aterrorizada. Imagino. Entendeu? Aí a professora me chamou e falou, olha, não vai dar. Então é o seguinte, você esteja às 6 da manhã, amanhã, aqui no colégio, você vai começar a ginástica olímpica. Opa. Tá? É a única alternativa, você não vai ter escolha. Você vai ter que fazer alguma coisa, e esses 2 esportes não vai dar. Na manhã seguinte, lá fui eu, tentar ginástica olímpica, e a nossa equipe de ginástica olímpica do Colégio Estadual Culto à Ciência em Campinas, colégio público, ganhou o Campeonato Paulista de Ginástica Olímpica. Eu tenho a medalha guardada, sou campeã paulista de ginástica de solo. Só feras então, hein? Só feras, então, não? A turma lá, a professora era uma fera, o professor de balé era uma fera. Olha. Mas eles eram feras amorosas. Perfeito. Então eu gostava muito. Sensacional. E aí vem a faculdade,
você entra na faculdade de comunicação, é isso? Não. Ah, não? Nunca fiz essa faculdade. Ah, não? Não é engraçado? Olha só. Porque eu fiz toda a minha trajetória em comunicação. Olha. Eu me formei em música. A minha graduação é em música. E depois, muitos anos depois, eu fiz como ouvinte na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, o curso de marketing. Marketing. Tá? Sim. Pós-graduação em marketing como ouvinte. Olha só. Ou seja, isso por insistência de um dos meus irmãos, que era professor da GV, e ele achava uma coisa, o fim da picada. Uma família como a nossa, que é uma família de intelectuais, de pessoas que têm doutorado, que tem, sabe, são grandes expoentes nas suas áreas, e eu simplesmente achei uma chatice a faculdade. Eu entrei, sim, em comunicação, mas eu fiz 6 meses, tranquei e não voltei até hoje. Olha aí. Achei o auge, assim, do chato. Chato. Falei, não era para você. Não era para você. Mas a carreira foi. E a carreira foi. E a carreira foi. Aí eu acabei fazendo toda a minha trajetória no setor de comunicação, tanto na área estratégica como criativa. Eu fiz, enfim, a parte criativa 100% do tempo até hoje, mas a parte estratégica, desde que eu assumi a presidência do grupo Jangenrubika, que naquele momento era o maior grupo de comunicação do mundo. Vamos frisar bem isso, o maior grupo de comunicação do mundo à época. O planeta era o grupo Jangenrubika, que eu tive a honra de presidir durante quase 10 anos. Olha só. Agora, e fui sócia, né? Fui sócia dos americanos. Perfeito. E foi uma fabulosa. Então, aí sim, eu fui estudar profundamente estratégia. Certo. Dando sequência a isso, eu gostaria que você falasse, descrevesse aí, então, sucintamente, esse galgar seu, esse para e passo, essa escada de ascensão sua profissional. Eu queria primeiro, colocar uma dose bem forte de humildade nesse relato. Sim. Primeiro porque, sinceramente falando, eu nunca sonhei ser publicitária. Isso nunca esteve nos meus planos. Nunca? Jamais. Olha. Nunca, jamais dei bola para a propaganda. Um dos meus irmãos, Luiz Antônio, que faleceu este ano, ele era professor na FGV, e ele falou, olha, o que você vai fazer agora, que está na hora de você prestar uma faculdade, você não gostou de comunicação? Eu falei, eu não sei se eu vou ser pianista, que eu estou fazendo música, ou bailarina, estou fazendo dança, seriamente, ou se eu vou ser escritora, porque desde os 9 anos eu escrevo literatura. E na tenríssima juventude, eu ganhei prêmios importantes na área de contos no Brasil. Tá? E aí eu falei, mas eu não publiquei contos. Ganhei concurso de contos. Né? Inclusive o concurso Unibanco de Literatura, eu fiquei entre os pouquíssimos finalistas, tinha mais de 11 mil contos inscritos, para você ter uma ideia. Nossa, mais de 11 mil. Mais de 11 mil. Olha só. Eu tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de fazer 20 anos, ganhei com um conto meu chamado Marcha Ré, que é um homem que volta para suas raízes. Bom, então, eu estava na dúvida se eu ia ser contista, escritora, e meu irmão falou, olha, você gosta de escrever, você escreve bem, você gosta de música, você se dedica, estuda, por que você não tenta uma agência de propaganda? Porque lá você vai ter que escrever, você vai ter que criar filmes, você vai ter que analisar ou participar da criação de trilhas para cinema, para televisão, para rádio. Eu acho que você tinha que tentar uma profissão que, pelo menos, te garanta alguma renda. Porque você, como pianista, sabe lá se você vai ser uma grande pianista ou não vai, como bailarina ou como escritora, até você deslanchar, você tem essa sede de independência
você precisa ter alguma coisa que te dê um salário, minha filha. Sim. Então, por que você tenta aí um estágio numa agência? E foi assim que tudo começou. Eu comecei como trainee numa agência de propaganda, e redatora júnior, depois fui para outra, redatora sênior, diretora de criação, depois fui chamada para uma outra. Eu comecei a ganhar prêmio sem parar, e acabei sendo muito disputada na área criativa. Cristina, e foi isso que impulsionou minha carreira. Me permita interrompê-la. O quão importante também é a família, e você demonstra isso, e esse seu irmão também, nesta análise e nesse bate-papo contigo, né? Te mostrando, né? O quão importante é quando a família é unida, de pessoas aí, né? Formadas, estudadas, e isso você pode dizer que te ajudou muito também, né? Ajudou. E este meu irmão, Luiz Antônio, ele é formado em filosofia, ele fez mestrado em ciência política na França, e ele fez mestrado em administração de empresas nos Estados Unidos. E ele era um rebelde por natureza, um homem de uma riqueza de cultura inacreditável, foi meu grande mentor intelectual. Ele era absolutamente brilhante. Acabou sendo, inclusive, advogado. Engraçado, né? Filósofo, cientista político, administrador de empresas, e viveu os últimos, acho que 20 ou 30 anos da sua vida como advogado. E ele me trouxe um amor pela cultura como um todo. Ele tinha os grandes poetas, obras completas, sabe? Desde Fernando Pessoa a Rimbaud, Baudelaire, obras completas de grandes escritores. E eu ia passar férias, muitas vezes, na casa dele, no apartamento em São Paulo, e eu me jogava naquela biblioteca. Ele, inclusive, casado com minha cunhada Geni, que é uma irmã para mim, e os dois muito cultos, e ela também, com uma biblioteca incrível, e eu me jogava lá e comecei a mergulhar em conhecimentos. Meus pais também tinham uma biblioteca muito bonita, muito forte, mas esse meu irmão, ele era muito amplo, entendeu? Ele estudava tudo do que a gente pode chamar de marxismo, tudo que a gente pode chamar de não marxismo. Ele era amplo, ele queria entender tudo. E isso mexeu muito com a minha formação. Perfeito. Somos a Vero, uma empresa com excelência no mercado de telecom, com NPS de referência mundial e com índice equivalente ao das empresas mais admiradas do Brasil. Nosso sonho é criar uma nova era na relação com o cliente, sempre inovando com a proximidade de quem se importa e a eficiência de quem quer ser líder. Nós não queremos ser mais, queremos ser melhores, superando as expectativas dos nossos clientes com a proximidade de quem se importa, porque a Vero é do tamanho do seu mundo. Restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, a batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta. Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilé, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal, em Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. Eu gostaria de deixar aqui, pessoal, uma frase linda dela aqui e que serve para essa juventude, olha, didaticamente eu diria. É muito bonito o que eu li aqui de você, porque você afirma assim, também atravessou túneis sombrios de medo e insegurança e percebi que os caminhos que eu poderia trilhar na saída, eu mesma teria que construir com curiosidade, paciência, obstinação e disciplina. Que maravilha quando você destaca tudo isso que foi a formação do seu eu, né? Muito bacana isso. Recebi essa formação dos meus pais. Olha aí. Passaram a sua vida inteira, inclusive aí em Dois Córregos,
se dedicando com um amor infinito ao ser humano. O meu pai, como médico, teve uma época que ele morou em São Paulo. Aí, em São Paulo, ele tinha uma fazenda ai, meu Deus, não é em Brotas, em Torrinha. Torrinha. Não era uma mega fazenda, não era nenhum latifúndio, mas era uma fazenda muito importante. Ele tinha criação de gado de leite, gado holandês e café. E essa fazenda aí, o café pegou fogo e ele perdeu tudo que ele tinha. Aí ele foi para São Paulo. Ele tinha um primo que era médico lá. E isso quando eu era bem pequenininha, eu tinha, sei lá, 2 anos de idade. E aí chegamos lá em São Paulo, e esse primo dele, que ia, vamos dizer, de alguma maneira, apresentá-lo à classe médica, ia compartilhar com ele o consultório, morreu subitamente, fechou tudo, a família fechou o consultório, e meu pai, então, pegou um trem, e todos nós, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, voltamos para Dois Córregos. Na manhã seguinte da chegada a Dois Córregos, meu pai voltou com uma mão na frente e outra atrás, a fila virava quarteirões para se consultar com ele. Olha, que maravilha. E meu pai não gostava de cobrar. Foi um erro dele isso, porque o justo trabalho precisa ter a justa remuneração. Mas ele me dizia: filha, eu trabalho para a vida humana, e a vida humana não tem preço. Então, ele não gostava de cobrar. E, então, eu não cresci na riqueza. Quando juntava os 6 irmãos, quando a gente morava em São Paulo, muitas vezes não tinha carne no almoço. Eu, inclusive, virei vegetariana. Eu sou vegetariana. Não preciso de carne. Nunca precisei. E eu tenho uma saúde fortíssima, né? Mas não sou vegana, não. Eu como ovo, queijos, ovos, enfim, nozes, tudo que você puder imaginar. Tá certo. Mas eu me acostumei sem carne, tá? Mas a minha família sempre foi carnívora. Então, eu aprendi com o meu pai que nada vale mais do que a vida do outro. O outro é importante. O outro é muito importante. Muito. E aprendi isso com a minha mãe, que criou a Casa da Criança de Dois Córregos, reunindo as mulheres da cidade e lutando pelas crianças que perambulavam famintas pela rua. E dando para as crianças não só comida, dando valores, princípios, amor, ajuda na escola, aulas, formação, música, banda, artes, marcenaria. Eu não sei como é hoje isso aí em Dois Córregos, mas foi extraordinário o que aconteceu com a Casa da Criança, que virou uma casa modelo no estado de São Paulo. Inclusive, depois, na regência da grandiosa Dona Faraildes Casagrande. Então, eu chamo ela de Dona Faraildes Guerreira Casagrande, em vez de guerreiro, tá? Porque é uma guerreira também na qual eu me inspiro muito. Percebe-se em você claramente o reconhecimento às pessoas. A gente percebe isso nas suas palavras, o orgulho com que você fala, por exemplo, da Dona Faraildes. O pai, a gente tem contato com os antigos aqui em Dois Córregos, são unânimes em falar, realmente um ser fantástico, tanto que ali na placa da avenida da qual leva o nome dele, entre parênteses, o médico, né? Quando você diz o médico, você não precisa dizer mais nada de quem foi realmente a pessoa. Um filântropo, um ser maravilhoso aí. E a mãe, você também fala aí da energia que você conseguiu, né? Você teve essa luz da mãe, isso também, essa aura da mãe te inspirou também nessa sua carreira. Isso é magnífico, viu, Cristina? E você tem o dom. Eu te pergunto, você me parece uma pessoa muito religiosa também, é isso? Eu não sei se eu sou religiosa no sentido em que as religiões entendem a divindade. Sim. Eu sou profundamente espiritual. Profundamente. Perfeito. Eu cresci na Igreja Católica, eu adoro, quando eu posso, ir à missa, comungar. Eu tenho uma relação com Deus de uma profundidade que eu não consigo nem expressar aqui, tá? Eu herdei isso, sim, da profunda religiosidade de meus pais.
Eles não eram carolas da boca para fora. Eles viveram a religiosidade. Então, se você perguntar se eu tenho o sentido profundo da religião, do verbo religar, que é daí que vem a palavra religião, sim. Eles me religaram com a divindade, com Deus, com a Trindade Santíssima. Eu tenho por Maria, Mãe da Misericórdia, a nossa grande mãe, uma paixão infinita e uma fé que nada pode destruir. Nada. Então, aqui em casa, meus filhos todos foram educados. Não é no catolicismo ou não sei no quê, é na profunda ligação com Deus. Perfeito. Agora, a minha ligação é cristã. Jesus é meu rei, porque esta foi a minha formação. Então, nada pode me desligar da minha fé na Trindade Santíssima e na eleição minha, genuína, de Jesus, o Cristo, como meu rei. Nada pode me desligar disso. E você faz dele o referencial com toda certeza. O ser humano precisa recobrar essa espiritualidade mais profunda, porque as igrejas de todas as religiões vivem lotadas e o mundo está desabando, dominado pela ganância, pelo egoísmo, pela concentração de renda, pelo desejo do é meu, é meu, é meu. Quando a verdadeira espiritualidade diz nada é meu, tudo é teu, ó Pai. Perfeito. Tudo é teu. Você complementou. Tudo está aqui para ser compartilhado. Perfeito. Tudo está aqui para ser distribuído, como meu pai fez com a sua incrível sabedoria e minha mãe fez em prol dos que não podiam. Antes da Casa da Criança, ela contribuiu muito com o asilo São Francisco de Paula dos velhinhos. Você complementou, mas com muita propriedade. Agora vem aqui, foi no final da tarde de 31 de dezembro de 1999, caminhando descalças pela areia da praia com Luiz, o seu grande amor, que houve aí essa virada de chave também na vida. Como foi? Foi o seguinte, a minha carreira, ela acabou desenvolvendo em altíssima velocidade, né? Eu tinha 30 e poucos anos quando eu assumi a presidência desse mega grupo multinacional. Nunca uma mulher na América Latina tinha assumido um cargo desse porte. Algo extraordinário. E o mais engraçado, como eu já te disse, não sou formada em administração de empresas. Sim. Sequer me formei publicitária, tá? Porém, através de tanta premiação e liderando equipes criativas, porque eu com 20 e poucos anos eu liderava grandes equipes em agências importantes de publicidade. E então a Younger Rúbrica me detectou. Muito bem. O que aconteceu? A partir dali, quer dizer, a coisa já vinha sendo muito rápido, eu era muito disputada, muito premiada, enfim, eu não gosto de ficar falando disso, que parece que eu estou aqui me auto-incensando, e isso é pobre, isso é ridículo até. Mas você está perguntando como foi. Eu preciso dizer que foi assim. Eu cheguei a 1999, por quê? Porque em 1996, um dia eu acordei e falei, não tenho vontade de levantar para ir ao escritório. E eu não sabia por quê. Fui falar com um colega meu, que era um vice-presidente também da corporação, e falei, Cris, a mola, vai. Isso aí chama-se o tédio da deusa, isso passa. Eu falei, não, para de bobagem. Aqui é sério. Eu não tenho vontade de levantar da cama. Não sei se eu estou... Não sei. Tenho uma vontade. E ele falou, não brinca, pelo amor de Deus, não me faz uma loucura dessa, não me comece a falar disso. Eu falei, acho que é minha sala, não gosto da sala. Comecei por aí. Sim. Por quê? Porque eu tinha herdado a minha sala de um ex-presidente do grupo Younger Rúbrica, que era um cara de um ego maior do que 2 córregos, e a sala dele era tão grande, acho que ela tinha tipo, não sei, acho que 600 metros quadrados, olha, entendeu? Entendi. Tinha a parte da mesa, a mega mesa, depois tinha área para receber pessoas, sofás, depois tinha... E eu olhava para aquilo e eu falava, bom, eu acho que eu vou sublocar isso aqui, que eu vou trazer mais receita ainda para a empresa. E aí eu falei, eu acho que o meu problema está na sala. Odeio essa sala.
decididamente, não tem nada a ver comigo. Aí eu chamei um jovem arquiteto que estava despontando como um talento irreverente, e isso combina comigo, porque eu fui sempre muito irreverente, e é o João Armentano. E eu fui dar uma entrevista na televisão, e ele estava lá também, ia dar uma entrevista no mesmo programa, e a gente começou a conversar. Eu falei: ó, o negócio é o seguinte, eu vou sair de férias com a minha família, e eu queria que você fosse amanhã cedo, lá no meu escritório, e eu quero fazer uma encomenda para você. Perfeito. Eu não gosto nada da minha sala, eu não sei o que fazer com aquilo, mas eu gostaria que você me desse uma ideia. E eu volto daqui a 30 dias, gostaria de ver o projeto. E ele voltou. Eu voltei, ele não. Eu voltei depois de 30 dias. Sim. E não falei nada para ele. E se passaram lá mais uns 5, 6 dias, ele me escreveu falando: olha, você falou que ia me chamar, eu fiz o projeto e eu sei que você já voltou. E você não me chamou. O que está acontecendo? Eu falei: tá bom, pode vir amanhã. E aí ele chegou, eu falei: não precisa mostrar o projeto. Eu não quero mais não quero contratar você para esta sala. Eu vou te contratar para uma nova empresa. Olha Você vai só. fazer todo o projeto da minha nova empresa, que vai se chamar Full Jazz. Uau. Porque nas férias eu cheguei à conclusão de que aquela minha falta de vontade estava ligada ao fato de que eu viajava 17 dias por mês, entendeu? Com todas as regalias que você puder imaginar, porque eu representava a América Latina no board mundial da Young Rúbrica, era só primeira classe, era tudo que você puder imaginar, tá? Sim. Eu ganhava o maior salário do país, eu nem tenho coragem nem de mencionar. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que eu voltei das férias sabendo que eu não queria mais aquela vida para mim. A matriz me pressionava para assumir a presidência mundial. Eu fui com o Luiz estudar as possibilidades e descobri que eu era a única pessoa que talvez me interessasse. Ninguém, filhos, marido, ninguém estava a fim de mudar, nem para Nova York, nem para Miami. Então, eu percebi que eu não queria mais aquela brincadeira, entre aspas. Muito, muito difícil a brincadeira. Mas eu ia muito bem, graças a Deus. E aí, o que aconteceu foi que eu chamei então o João Armentano e falei: eu vou me desligar, já escrevi para os meus pares, quero me separar amigavelmente, estou pondo as minhas ações do grupo à venda dentro do próprio grupo. Sim. E eu vou fundar uma coisa muito leve, eu quero uma boutique, uma coisa pequena, uma coisa extremamente irreverente, chamada Full Jazz, porque eu sou música, e a estrutura da banda de música é uma estrutura em que o band leader, ele não comanda, ele apenas orienta, ele apenas organiza. E a cada momento, se você vai assistir uma banda de jazz, Raul, você vai ver que a cada momento um dos músicos assume a liderança. É ele que cria o improviso. E o band leader está lá atrás. É uma liderança compartilhada. Olha só. E eu nunca tinha ouvido falar em liderança compartilhada. Era sempre liderança de orquestra, né? O líder. Até hoje é assim. Mas eu não queria mais isso. Não acredito nisso. E resolvi construir uma banda de jazz. E assim nasceu o grupo Full Jazz. Acontece que nesses 3 anos, ou 4, de 96 até a virada para o ano 2000, sim, eu conheci uma mulher deslumbrante, inacreditável, que teve um papel incrível na minha vida. A grande economista evolucionária, inglesa naturalizada americana depois da guerra, porque a cidade e a família dela foram destruídas, ela migrou para os Estados Unidos, Hazel Henderson. Não deixem de entrar. Já, Raul, você e todos que estiverem nos assistindo vão ficar alucinados. Eu vou mandar para você. Hazel é H-A-Z de zebra, E-L, Henderson. H-E-N-D de dado, E-R-S-O-N. Certo.
Ela tinha criado, existe o hazelhenderson.com, e ela tinha lançado uma plataforma inovadora, revolucionária, chamada, em inglês, Ethical Markets, mercadoséticos.com. E eu fui apresentada a esta mulher, e nós duas viramos irmãs espirituais para sempre. E ela começou a me mostrar o que é realmente algo com que o meu filho mais velho, João Francisco, já vinha trabalhando, porém eu nunca me envolvi nos negócios dele, nem ele nos meus, mas nós somos, como mãe e filho, íntimos e apaixonados. Mas eu nunca fiquei me metendo nos assuntos dos meus filhos. Eu sei que eles têm princípios muito, muito profundos, então eu nunca me preocupei. Ele já estava trabalhando com sustentabilidade no Brasil, eu sabia disso. Ele fundou a The Key, a chave, que é thekey.com.br, e agora ele também tem outra empresa chamada ESG Soluções. Ele sempre foi para o lado da sustentabilidade. Mas era um assunto que eu não dominava e eu me orgulhava de ter um filho com uma mentalidade tão inovadora. Acontece que a Hazel Henderson era a deusa mundial da sustentabilidade. Só que ela é economista. Então, eu comecei a ter conversas e comecei a ser convidada para ir para a casa dela, fazer mergulhos de uma semana, onde lá estavam Fritjof Capra, Al Gore, eram nomes inacreditáveis mundiais, entendeu? Que se reuniam na casa dela. E eu comecei a participar desses encontros, comecei a ter conversas profundas com esta mulher e comecei a analisar a cadeia produtiva dos meus clientes e comecei a perceber que o mundo publicitário cria narrativas muitas vezes brilhantes para corporações podres. Ah, olha só. E que a raiz é tudo. Que é tudo. E nós vivemos num mundo em que a ganância fez com que raízes apodrecessem, ocultas sob a terra, e publicitários como eu fossem contratados para criar as mais maravilhosas narrativas de marcas e filmes premiadíssimos e coisas que as pessoas se emocionam e vão lá e compram. E, de repente, a Hazel disse, não, você precisa analisar a cadeia produtiva dos seus clientes. Da onde vêm esses produtos? Como eles funcionam? São produtos que estão destruindo o planeta, que não têm a menor consciência ambiental? São empresas que estão assim, totalmente alheias à sociedade como um todo e ao papel. Por que perguntou para mim, por que um contrato de empresa se chama contrato social e não contrato ganancioso? Por que o objeto de uma empresa se chama objeto social? Olha Isso tudo foi jogado no lixo pelo mundo corporativo e político também. Então, eu comecei a analisar e aprendi a fazer o estudo das cadeias produtivas, e aí eu entrei em síndrome de pânico. Olha, o quão importante eu analiso agora, não sei se você vai concordar comigo, foi, primeiramente, essas férias aí foi essencial, não é verdade? Essas férias parece que foi um chamado para você, se não vamos nem se redefinir, para você se realmente se conhecer, né? Ali na totalidade. E é quando você fala aí dessa cadeia produtiva, tudo, aí sim é a integralidade da dinâmica do negócio, né? Então agora você percebe do princípio ao fim tudo isso, ao ponto do filho, embora você manter esse elo afetivo enorme e tal, mas tinha coisa que você não conseguia extrair dali, que depois você agora percebe na sua amplitude. É isso, né? Exatamente. E aí, então, quando deu 1999, eu já tinha lançado no Brasil a plataforma Mercado Ético. Sim. Eu criei uma plataforma como licenciada da Hazel Henderson. Foi a plataforma mais premiada de sustentabilidade no país. Que maravilha. A gente ganhava, assim, do Valor Econômico, da Globo, como conteúdo voltado à sustentabilidade, com mais de 150 páginas. Sensacional, sensacional. E aí a minha cabeça entrou em revolução, eu entrei em síndrome de pânico, eu fui internada 12 vezes,
até entender o que eu queria fazer da minha vida. Olha só. E aí eu fui redirecionando todo o grupo Full Jazz, que é um grupo que tinha 4 empresas, eu fui redirecionando tudo para a construção de marcas conscientes, de marcas que brotam da revisão da cultura, da raiz, do alinhamento a um novo jeito de pensar o mundo, de pensar o que é o papel de uma empresa, o papel de uma corporação. Perfeito. Por isso mesmo foi um grupo boutique, porque poucas empresas estão de fato preocupadas com isso. E eu me recuso a atuar para qualquer empresa. Pode ser a maior do mundo, pode me oferecer todos os milhões, e eu, sinceramente, não tenho o menor interesse mais nisso. Olha. Em 2019, eu resolvi desativar a agência, porque eu já estava... Querido, eu comecei a trabalhar em agência com 17. Sim. Eu já tenho um pouco mais do que 27, então você pode imaginar, né? Não, perfeito. Então, olha, que sensacional, né? Que pessoa fantástica, cativante. Gente, a gente tem assunto aqui, se for conversar com a Cristina aí, para 3 programas, né, Cristina? Olha, fantástico essa sua ascensão meteórica. Cristina, agora o povo com certeza vai ficar muito curioso. Como poder acessar, por exemplo, páginas de você, ali nas redes sociais, para conhecer um pouco mais desse trabalho agora, da qual você é mais envolvida ainda? Olha, falando sobre hoje, quando eu resolvi desativar a agência em 2019, sim, em 2020 eu fundei a Olum. Olum é H-O-L-L-U-N, sim, de navio. Por quê? Porque o conceito grego de holos é o conceito de totalidade. E como eu só acredito, como eu já te falei, naquilo que é legítimo do começo, da ponta, da raiz até a ponta, então a Olum trabalha com cultura marca. É uma consultoria que trabalha com cultura marca. Então, quem acessar olum.com.br, com 2 L's e N de navio no final, e H no início, está até na mini bio que eu mandei para você, tem. Quem acessar vai poder entender um pouco o que eu faço hoje na área estratégica. E só trabalho para empresas que eu decidi que eu quero trabalhar. E são empresas que têm vontade, não precisa estar pronta, deixa isso que a gente faz, mas tem vontade de se alinhar com um princípio mais ético, mais voltado ao todo. Isso é um assunto. E criei a Olum Filmes. O que é a Olum Filmes? Também está lá, o site está na mini bio que eu te mandei. É Olum, colado em Olum tem a palavra filmes, mas é sem o E, filmes, em inglês. Sim. olumfilmes.com é a minha empresa de cinema. Eu sou roteirista formada de cinema. A Olum nasceu, Conteúdos com Conteúdo nasceu em 2005. Eu já vinha trabalhando com cinema, agora muito mais intensamente, tenho mais tempo para isso. E a Olum Filmes, ela trabalha fazendo documentários de grande porte e séries para televisão, em que eu consigo juntar aquilo que eu fazia já na Full Jazz, que é um mix de alta criatividade com consciência elevada. O ser humano está com muita sede desta consciência, está com muita sede de ter coisas que elevem o seu espírito, mas que não sejam chatas, não fique com cara de blá, blá, blá. Então, eu estou aproveitando toda a minha trajetória criativa para trabalhar coisas que, ao mesmo tempo, são criativas, mas também elevam a consciência humana. Esse é o papel da Olum Filmes. Essas são minhas 2 grandes frentes hoje. Eu não atuo muito em redes sociais, tá? Então, não estou no LinkedIn. Já estive. Eu tinha uma multidão de seguidores. Certo. Mas, por alguma razão, me cansou. Pode ser que eu volte em algum momento. Eu estou no Insta e no Facebook e eu entro pouco, já preciso avisar, tá? Eu entro pouco, mas quando eu entro, eu faço alguns vídeos curtinhos. Perfeito. Quem tiver curiosidade, é só pôr lá Cristina Carvalho Pinto, né? Cristina com CH, e vai me achar no Insta e no Face. E quando eu ponho um post, é porque eu acho que tem algo a ser dito.
Senão, eu acho que todos nós deveríamos nos calar, porque de besterol em rede social já chega. Perfeito, perfeito. Falamos com Cristina Carvalho Pinto. Gente, uma pessoa de uma aura de luz, olha, que transmite realmente tudo aquilo que muitas das vezes a gente precisava aí, né? É um escuro, é um norte perdido, mas a gente vai acessar esses vídeos sim, e tenho certeza, produtivo demais. Cristina, foi um prazer imenso falar contigo. Dois Córregos te abraça novamente, e Dois Córregos e região. Obrigada. O portal, graças a Deus, aqui tem tido uma grande audiência, trazendo vocês aqui que fazem parte da raiz, né? É do alfa ao ômega. Vocês, como você diz, é do princípio ao fim. Vocês são dois corriguenses da gema aqui. Eu gostaria que, então, que você deixasse as considerações finais ao programa. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade de conversar com você, meu conterrâneo, com os meus conterrâneos e com os não conterrâneos que assistam ao programa. Eu quero te parabenizar, porque o teu trabalho, querido, é um trabalho de resgate daquilo que eu valorizo também, demais, sim, da raiz. Da raiz. E Dois Córregos tem frutos para mostrar para o mundo, muitos frutos, como você tem mostrado, através de muitas pessoas que você traz e que tem joias, preciosidades para oferecer para o mundo. Então, eu te parabenizo, eu te agradeço de todo o meu coração e eu abraço todos os meus conterrâneos com um amor infinito. E aqueles que estão assistindo, porque, de alguma maneira, têm curiosidade por novas visões de mundo, e a minha é mais uma. Eu quero deixar como final uma frase do Camus, do grande escritor Albert Camus. Num dos livros dele, tem uma frase que me marcou para sempre. Eu posso não estar reproduzindo exatamente com as palavras, mas, sem dúvida, com o sentido literal. E ele dizia, nessa época agora, gente, que nós temos tanta gente com tanta desesperança, porque o cenário muitas vezes se apresenta tão sombrio, eu queria só dizer que existe muita luz nascendo, só que muitas vezes ela não é exibida, ela não é mostrada, mas tem coisas maravilhosas acontecendo no planeta que precisam ser mais mostradas. E por isso eu sou tão otimista e tenho tanta fé na vida e no ser humano. Então eu queria dizer que o Camus, num dos livros dele, ele diz: e dentro das profundezas do inverno, nasce em mim este verão invencível. Olha, sensacional. Vai, maravilha, maravilha. Cristina, então, fica com Deus, um grande abraço, um beijo no seu coração e até um dia vem nos visitar aqui na Rádio Cultura. Irei com prazer. Obrigada de coração. Beijão para você. Tchau, tchau.